Salve rapaziada, hoje eu quero falar pra vocês como um homem precisa passar perrengue e muito perrengue na vida pra ele virar homem de verdade, porque se ele passar dificuldade, se ele passar perrengue, ele sempre vai ser um merda na vida dele. E se você ficou curioso, continue aqui nesse vídeo que você vai entender como você não vai ser um merda também nesse vídeo. Então, primeiramente, eu quero começar basicamente falando da minha realidade, que é o seguinte: eu sou herdeiro de um negócio de família. E o que acontece que eu percebo é bem uma coisa que o nosso sociólogo Ryan Santos, pai de menina bissexual, fala, que é como o herdeiro ele não é respeitado no seu negócio, tanto pelos pais, quanto pelos funcionários, quanto pelos parentes. E a visão que eu quero passar aqui para vocês é o porquê que o herdeiro ele não é respeitado. Me digam aí nos comentários por que vocês acham que o herdeiro ele não é respeitado e ele nunca vai ser respeitado se ele continuar ali dentro. Pelo simples fato de que ele não suou a camisa para estar dentro daquela empresa ali. E essa questão dele não ser respeitado não é nem culpa dos próprios pais ou funcionários, enfim. É pela questão evolutiva. Se você é homem, você sabe o que eu tô falando. Você tem que produzir, você tem que criar, você tem que ser o produtor daquela prole ali, você tem que oferecer seus alimentos, né? Falando do jeito mais primitivo. Então, o herdeiro, para pra pensar comigo, ele nunca fez nada disso. Ele apenas nasceu e já ganhou, entendeu? Ele não conquistou. Ele não sabe a diferença de conquistar. Por isso que você pode até ver, principalmente eu vejo na minha realidade, em colégio particular, onde, mano, simplesmente os caras não estão nem aí. Os caras gastam dinheiro mesmo, sabe? Não pensam no amanhã, entendeu? E é basicamente o porquê, por causa disso que o herdeiro ele não consegue ser respeitado. Porque ele não consegue e nunca vai conseguir ser alguém dentro daquela empresa. Porque aquela história, sempre vai ter a mãe, sempre vai ter o pai, que não adianta o que você fizer. Você vai sempre ser tratado como criancinha dentro da sua casa, dentro da sua empresa, dos seus pais. Para você ser respeitado dentro daquele ambiente, você tem que sair para outro lugar e você tem que vencer em outro lugar. Não adianta você tentar vencer na empresa dos pais que nunca vai acontecer, porque é bem o que as pessoas falam, que quem não arrisca não petisca. Então, basicamente, se o cara ali, ele tá ali confortável, tá morando com os pais, não tem que pagar aluguel, não tem que pagar conta de luz e água. Se dá algum problema, ele não tem que resolver, porque tem um pai. Aí o pai chama encanador, entendeu? Tipo assim, no caso ele pode chamar encanador, só que vai ter que sair do dinheiro dele, entendeu? Tipo assim, se o cara ele não passar por isso, ele não for forjado, ele não vai conseguir ser respeitado naquela empresa. E eu já quero fazer uma ligação aqui que tem a ver com o homem ser homem, que podem perceber. As pessoas que moram com a família até os 30 anos, 25 anos, elas não. As pessoas não, né? Os homens, eles não conseguiram virar homens de verdade. Pode ver que eles sempre dependem dos pais, eles precisam do dinheiro dos pais, eles usam algo que os pais dão pra eles, entendeu? De graça assim. Eles nunca conseguem bater no peito e falar: não, isso que eu fiz, isso foi eu que fiz, isso que eu vou assumir responsabilidade, é isso que eu vou melhorar a minha vida. É nisso que eu vou investir, é nisso que eu vou estudar, é esse tipo, sabe, aquela sede, aquela vontade de você ter ali para você querer mudar de vida. Então, eles simplesmente não vão ter. E é o que eu já falo sobre a exposição. Por exemplo, agora vamos num cenário fictício. Se o cara fez 19, 20 anos e sai de casa, o cara simplesmente, se ele não for sustentado, o cara vai ter que arrumar um emprego e para arrumar um emprego bom e para ganhar bem. Por exemplo, se você muda para uma cidade grande, você tem que saber algo de importante. Só nisso, você já teve que passar um perrengue, porque para você aprender, para você ser contratado,
você não é qualquer um, você tem que ter alguma habilidade. Então, aí o cara começa a trabalhar. Aí ele vê que ele tem que separar uma parte do dinheiro para reserva, você vê que ele tem que separar uma parte do dinheiro para gastos semanais, gasto com mercado, gasto com luz, enfim, esses gastos básicos de casa. E aí ele começa a perceber que é aquela frase, o dinheiro não dá em pé de árvore, sabe? Porque, por exemplo, se o cara, ele morava com os pais, ele tinha dinheiro abundante, podia fazer o que quiser que os pais bancava, que ele podia gastar quanto que ele quiser, ele podia comprar o que ele quiser, ele começa a perceber que a vida não é assim, que ele tem que dar valor ao dinheiro que ele ganha. E ele já começa a ser forjado nisso, ser forjado nisso. E outra, e eu digo pra vocês, o cara ele depende dele mesmo. Então, ele vai começar a se expor. Ele vai começar a sair mais, ele vai começar a sair com mais gente. Ó, podem observar, essas pessoas que são depressivas, são antissociais, elas têm tudo na mão. Você nunca viu uma pessoa antissocial morando sozinha, por exemplo, porque ela sabe que ela precisa se expor, porque se ela não conseguir network, ela não vai conseguir um bom emprego, ou até um aumento no salário, ou até empreender. Porque você que está empreendendo, você que está no caminho, ou você que quer subir na vida, você sabe que networking é algo essencial na sua vida. Então, a pessoa ela começa a ser forjado. Outra analogia aqui que eu separei aqui para vocês é até o Bruce Wayne ser o Batman. Não sei se vocês já viram no filme do Batman Begins do Christopher Nolan, onde o Bruce Wayne para ele virar o Batman, dê uma olhada nesse filme depois, logo no começo. Ele não virou o Batman em Gotham, ele não virou o Batman com o Alfred lá do lado dele. Ele teve que ir para outro lugar, pro Oriente Médio, para ele entender a vida dos bandidos, para ele passar fome, para ele passar perrengue, para ele conseguir treinar, para só depois de, se eu não me engano, 5 ou 10 anos ele voltar para Gotham. Só nisso você já consegue ter uma base de que o próprio Batman, ele não conseguiu ser forjado dentro da cidade dele, dentro da casa dele. Ele teve que sair, ele teve que se expor ao mundo. E é essa mensagem que eu quero passar pra vocês, que você tem que se expor ao mundo. Não adianta você ficar em casa, porque em casa você é o melhor, em casa você é isso, em casa você é aquilo. Agora, se você sai na vida real, você é só mais um, você percebe que você não tem valor. Você que tem que agregar valor. Ninguém tem que vir atrás de você, você tem que correr atrás. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixa um like. É isso, tamo junto.